Olá, seja oficialmente bem-vindo a mais uma EdClass, a nossa aula semanal para empreendedores do direito. Se você está chegando por aqui agora e ainda não me conhece, eu me chamo Mariana Benante, sou advogada e mentora de advogados e empreendedores, e hoje vou conversar com vocês sobre como potencializar as negociações na sua advocacia. Enquanto eu compartilho o material aqui com vocês, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, clica no link da descrição desse vídeo e se inscreva e garanta, sim, uma aula semanal 100% gratuita, envolvendo diversas temáticas do empreendedorismo jurídico, toda quarta-feira, ao meio-dia. E para a gente iniciar aqui, vamos falar então sobre formas de potencializar as negociações na sua advocacia. O primeiro ponto que você precisa ter em mente é que nós negociamos o tempo todo. E isso, infelizmente, a faculdade não nos ensina. Quando a gente fala de negociação, muitas pessoas têm até um certo receio de acreditar que é algo muito complexo, algo muito difícil de atingir, e muitas pessoas acreditam que não tem, inclusive, o dom da negociação. Mas o que eu já quero romper essa crença de vocês logo aqui no início é que todos nós negociamos o tempo todo e todos nós temos acesso a diversos mecanismos que possam potencializar as nossas negociações. Aqui hoje, no decorrer da aula, vocês vão ver que são coisas simples, mas que no final, quando todas juntas, elas podem potencializar, aumentar muito mais as chances da sua negociação. E nós, que somos advogados, negociamos ainda mais do que muitas outras profissões. Seja com nossos clientes, seja com um juiz, com um magistério, ali com uma série de profissionais que nós lidamos no dia a dia. O primeiro ponto, então, aqui é que negociação é o processo de comunicação que ocorre quando queremos algo de outra pessoa ou quando outra pessoa quer algo de nós. E ali, eu já conversei com vocês sobre o setor comercial e é importante destacar que a negociação, ela é um dos 3 pilares da parte comercial do seu escritório. Então, quando a gente fala de comercial no escritório de advocacia, o primeiro ponto é a atração. Como que você vai atrair o cliente? Na EdClass de hoje, nós vamos conversar sobre como você vai negociar com esse cliente que você já atraiu. Então, nós estamos aqui na segunda fase. Você já atraiu, o cliente já está ali, agendou uma reunião com você, a gente vai ver quais são os mecanismos que você pode utilizar para potencializar ali os resultados e ter uns resultados muito mais satisfatórios nas suas negociações, fechar um contrato, conseguir um acordo melhor, que seja, ok? E quando a gente fala de negociação, eu dividi aqui a EdClass de hoje em 3 etapas, que são 3 pilares que vão fazer a sua negociação ter muito mais sucesso. O primeiro é o quê? É a base. Então, antes de você negociar, você precisa saber vários pontos, e nós vamos falar sobre isso aqui hoje. O segundo é a preparação. Então, a partir do momento que você já tem uma base de conhecimento sobre negociação, você vai saber ali, você vai ter que ter uma preparação antes da negociação, da reunião propriamente começar. E o terceiro é, oficialmente, a ação, né? Não adianta a gente ficar retendo só apenas conteúdos teóricos e não colocar em prática. Ok? Então, nós vamos conversar sobre todos eles. Quando a gente fala da ação, é como que você vai agir quando estiver frente a frente com o seu interlocutor. Mariana, sobre a base. Antes, deixa eu destacar para vocês que toda a fundamentação dessa aula foi baseada nesse livro do Eduardo Ferraz, que é um livro ótimo, inclusive deixo aqui a minha recomendação para que vocês leiam, tá? É o Negocie Qualquer Coisa com Qualquer Pessoa. É um livro que eu acredito que deveria ser obrigatório para todos os advogados e empreendedores, justamente por quê? Porque ele traz um conteúdo muito prático. No decorrer da obra ali, se você parar para analisar, você vai ver que tem vários testes, várias coisas que você pode utilizar como fonte de negociação. Na EdClass de hoje, eu baseei nesse livro, trouxe alguns elementos da prática também do dia a dia, mas deixo aqui a recomendação, então, de leitura para vocês. Quando a gente fala de base, é tudo aquilo que você precisa saber antes de negociar qualquer coisa com qualquer pessoa, ok? Todos nós negociamos, mesmo sem perceber. Logo, saber negociar é uma questão de sobrevivência. A gente negocia com o nosso parceiro um dia para ir no cinema, a gente negocia com nossos pais um horário para chegar em casa na adolescência, a gente negocia com os nossos clientes, a gente negocia com o professor um dia que talvez você perdeu uma prova, um trabalho, e isso faz parte da vida de todo ser humano, independente da profissão. Só que quando a gente traz isso para a advocacia, as negociações, elas têm muito mais poder, independente da sua área de atuação. Se você trabalhar com empresa, na questão aqui societária, na questão empresarial, as negociações serão ainda mais frequentes na sua advocacia.
Entretanto, se você tem também uma advocacia previdenciária, uma advocacia trabalhista, é muito importante que você tenha consciência que você vai estar negociando o tempo todo, seja com o seu funcionário, seja com o seu cliente, seja com qualquer pessoa ali que dependa de uma decisão, seja favorável ou não, ok? E negociar bem não significa ganhar sempre. Esse daqui já é o primeiro mito que a gente derruba na aula de hoje. Por quê? Porque a negociação, ela trata de chegar a acordos mutuamente vantajosos. Então, nem sempre é sobre quem vai ganhar, quem vai perder, sobre quem vai tirar mais vantagem, tá? A negociação de qualidade é aquela que todas as partes saem satisfeitas no melhor cenário possível. Claro que nem sempre a gente vai conseguir agradar a todos, só que, em contrapartida, quando a gente fala de negociação, todo mundo no final vai sair satisfeito. Se for uma negociação para você fechar um contrato no seu escritório, você vai sair satisfeito talvez com os honorários do serviço que você vai oferecer. Em contrapartida, o seu cliente vai sair feliz porque ele sabe que ele pode confiar ali na qualidade do seu serviço e que você vai resolver o problema dele. E outro ponto é que, como eu já mencionei aqui para vocês, qualquer um pode aprender a utilizar as técnicas práticas para aumentar os seus ganhos e evitar perdas em pequenas ou grandes negociações. Aqui é o que a gente comentou lá no início da aula de hoje, que quando a gente fala de negociação, não é dom, é prática, é treino. Então, vocês têm a consciência de que com vários mecanismos que nós vamos conversar aqui hoje, você vai conseguir potencializar as suas negociações. Ok, Mariana, mas quais são, então, o mínimo que eu preciso saber qual que é a base, o mínimo que eu preciso saber para começar a negociar? Isso aqui, pessoal, é a primeira fase. Antes de você fechar qualquer contrato, antes de você marcar qualquer reunião, você tem que saber isso aqui. O primeiro ponto são os trunfos, né? Os trunfos, eles servem para você negociar melhor e isso aqui estão intrinsecamente envolvido na sua história, na sua trajetória, tá? E quanto mais trunfos você possuir, menor será o esforço que você vai ter que fazer para obter o que você deseja em qualquer negociação ou acordo. Eu trouxe aqui 5 trunfos que são os mais comuns do mercado e que você pode aderir a partir de hoje. Claro que nem você não vai conseguir, às vezes, talvez ter os 5, que é muito difícil, mas em contrapartida você vai analisar a sua trajetória e ver quais você se encaixa. O primeiro é o quê? É a expertise. A expertise nada mais é do que a habilidade, o conhecimento e o domínio técnico sobre o assunto. Já tivemos uma EdClass anterior falando sobre posicionamento, e aqui a expertise entra muito nisso. Por quê? Quando você mostra que você tem um conhecimento técnico em determinada área, aquele cliente, aquele potencial cliente, o negociador, ele já chega com um certo receio. Por quê? Porque ele sabe que você é um expert naquele assunto. Então, quando a gente fala de conhecimento, da expertise, está muito intrínseca ao seu posicionamento. Por isso que eu sempre falo que vocês precisam definir uma área de atuação, um nicho muito específico. Por quê? Porque isso vai potencializar. E Mariana, você quer dizer expertise é anos de carreira? Não, nós vamos falar que o tempo aqui também ele vai influenciar na sua negociação, mas se você está começando agora, se você concluiu a faculdade, você passou na OAB, você se especializou, por exemplo, em propriedade intelectual e registro de marcas, que é um dos serviços ali do escritório, só para a gente exemplificar. O cliente sabe que se ele for registrar uma marca, ele procurar você para tirar uma dúvida, você vai ser muito mais vai ter uma expertise muito maior do que um advogado, talvez previdenciarista. Ao contrário, também é verdade. Se a pessoa quer se aposentar, ela não vai conversar com um advogado especialista, muitas das vezes em contratos, em tributário. Ela vai procurar um especialista em planejamentos previdenciários, hein? Uma pessoa que se especializou, conhece todas as regras ali da aposentadoria e poderá auxiliar ela realmente. Então, a expertise é um trunfo que está muito intrínseco com o seu posicionamento. E essa aqui, pessoal, eu acredito que todos nós temos. Por quê? Porque quando você decide empreender na advocacia, quando você decide ter o seu próprio negócio, ali é muito interessante que você tenha assim uma expertise principal, uma especialidade, né, carro-chefe, para que você possa atrair mais clientes com muito mais facilidade. Como eu citei aqui para vocês, mencionei, então quando a gente fala de expertise, o cliente, o negociador, ele vai ter muito mais critérios, ele já chega com uma certa confiança do que se ele for falar talvez com um advogado generalista. Ok? Então, se você tem dúvida também em definir o seu nicho de atuação, a sua área de atuação, o nicho que você vai atuar, nós já temos EdClass aqui anteriores salvas, então vale a pena você dar uma olhada lá, ok? O segundo trunfo que eu trouxe aqui para a gente conversar é sobre a credibilidade, ok? A credibilidade, pessoal, é uma coisa que ela vai demorar anos para ser conquistada. Ela vai ser através do esforço, da dedicação, da repetição e da ética. Então, aqui, se você está se inserindo agora no mercado, talvez você não vai conseguir ter esse trunfo tão
tão intrínseco ali, já no início da sua trajetória. Por quê? Porque quando a gente fala de credibilidade, você demora um tempo para conquistar. E aqui eu faço até um adendo para vocês, que a credibilidade, ela demora para ser conquistada, mas ela pode cair muito rápido. Então, a gente precisa sempre dar o nosso melhor, sempre estar nos capacitando, sempre estar nos dedicando e prezando pela qualidade com nossos clientes, que com o tempo, sim, a credibilidade será um trunfo que você poderá utilizar ao seu favor. O terceiro trunfo que eu trouxe aqui é sobre o poder, né? O poder não é todos que terão também, mas é aquela pessoa que ela já é famosa, que ela tem um cargo de destaque, ou então que ela tem muito dinheiro. Quando envolve a questão do poder, realmente isso aqui é até inconsciente, né? Quando você vê uma pessoa muito poderosa, quando você vê uma pessoa que já tem uma fama em determinada área, aquilo vai potencializar. Você já chega com uma certa confiança, o que facilita muito as negociações. O quarto trunfo é o talento. É aquela habilidade artística, social, esportiva, intelectual e profissional que você já tem, que ela é enraizada, que ela é natural, tá? Ali para você. E você pode sim potencializar isso nas suas negociações utilizando desse trunfo. Por quê? Porque quando você tem uma habilidade muito aflorada, você tem muito mais chance de se conectar ali com o seu negociador. E o quinto é os padrões, né? Mesmo que a pessoa não contenha nenhum dos trunfos anteriores, o que eu já acho difícil, normalmente, né, as pessoas que são jovens de profissão, ela poderá se valer dos padrões, como associações de classe, órgão e pesquisa. Então, se você é um advogado recém-formado, o simples fato de você ter a OAB já se diferencia de muitos bacharéis que não têm, ok? O fato de você, talvez, fazer uma pós-graduação na FGV, no INSPER, não sei, uma pós-graduação de renome. Isso também vai trazer um padrão, vai trazer ali um aumento na sua credibilidade e, consequentemente, vai melhorar a sua negociação quando você explorar. Tem chances de melhorar a sua negociação quando você utilizar desse gatilho ali, quando a gente falar com o seu cliente, com o negociador, com a outra parte, ok? E, ao mesmo tempo, quando a gente fala de o que pode melhorar a sua negociação, nós temos também algumas coisas que podem prejudicar. E eu trouxe aqui para conversar com vocês. Por quê? Porque tem alguns pontos que é interessante vocês terem em mente, e quando a gente fala de prejudicar negociações, talvez você nem se atente, mas ela vai passar uma imagem negativa sobre aquilo. O primeiro ponto é o quê? É a incoerência. Por exemplo, aqui no escritório, nós temos um pilar muito forte enraizado, né, no nosso escritório, no nosso modelo de negócio, que é o pilar da transparência. Eu já deixei de fechar ótimos contratos, por quê? Por exemplo, se o cliente chega para registrar uma marca, o primeiro passo é a gente fazer uma análise de viabilidade. Então, a gente faz toda aquela pesquisa para saber quais são as chances daquela marca ser registrada. Se eu vejo que é uma chance mínima, irrisória, que já tem alguma marca similar no mercado, se é uma marca de uso comum, tudo aquilo, pessoal, eu não vou me valer de simplesmente querer fechar aquele contrato com aquele cliente para bater a minha meta de faturamento do mês, para ter um cliente a mais ali no hall do meu escritório, sendo que eu sei que lá no final eu não posso ser coerente com o meu cliente. Por quê? Porque a gente bate tanto na tecla da transparência e eu vou enganar o meu cliente e falar que lá no resultado pode ser satisfatório. Então aqui a gente tem que tomar muito cuidado, porque o que eu mais vejo são pessoas prometendo muita coisa para vender. E aqui a gente está falando assim como que você vai negociar para potencializar suas vendas, só que em contrapartida vocês precisam tomar muito cuidado para não ser incoerente. O seu negócio, o seu modelo de negócio na advocacia, ele é um só. E todos os setores irão se comunicar. Então, vocês tomem muito cuidado, porque se você for incoerente, você vai derrubar as chances ali a longo prazo, seja na sua negociação, seja até mesmo no seu negócio, ok? O segundo é muito clássico de muitos advogados aí, que infelizmente acaba prejudicando a nossa classe de maneira geral, que é o quê? É prometer e não cumprir. Então, talvez a pessoa quer saber se ela pode se aposentar, e aí o advogado quer deixar acumular um valor maior, então ele deixa engavetado e fala que ele vai entrar com o pedido, e passa ali anos e ele não ingressa com o pedido de aposentadoria para aquela pessoa. Então, assim, a pessoa confiou em você, e ali, ao mesmo tempo, você prometeu para ela, você negociou muito bem, que você iria trazer um resultado muito satisfatório para ela, só que em contrapartida você está pensando ali no seu próprio ganho, tá? Então ali você fala, não, eu vou conseguir para você o melhor benefício, só que em contrapartida você deixa aquele projeto ali engavetado para que futuramente possa dar um valor maior, não sei, ou então por questão de tempo, você promete que vai entrar, já protocolou a inicial e não tenha protocolado. Então tomem muito cuidado com esses detalhes, porque isso pode sim prejudicar não só a sua negociação, tá? Aqui eu estou falando sobre negociações, mas eu quero que vocês tenham em mente que o seu escritório ele é um ecossistema que todas as áreas estão interligadas. O terceiro é o despreparo. Esse aqui também é muito clássico na nossa área de atuação, justamente por quê?
Porque muitas pessoas estão pensando, focando na venda. Hoje, com a era digital, o que você mais vê são especialistas em determinados assuntos. E aqui a gente volta até o trunfo da expertise. Todo mundo é especialista em alguma coisa. Só que tomem muito cuidado. Por quê? Porque você precisa estar preparado. A gente vai falar aqui um pouquinho mais à frente que quando a gente fala de negociação, é importante você se preparar para a reunião. Então, nós vamos falar sobre esses elementos, mas o despreparo pode ser, sim, um desqualificador da sua negociação. O outro ponto é a arrogância, a prepotência. A gente tem que tomar muito cuidado com isso também, porque ser firme e ser arrogante são coisas completamente diferentes. A nossa profissão, ela vai exigir um certo formalismo, um tom de conversa, sim, só que, em contrapartida, você não precisa ser arrogante, você não precisa ser superior a ninguém. O quinto é o quê? É a falta de empatia, não se colocar no lugar do próximo ali. A gente tem que tomar muito cuidado. E o que a gente mais vê, trazendo aqui para a questão do judiciário mesmo, né, é as pessoas tratando decisões que podem impactar a vida daquelas pessoas do outro lado de formas ali como se fosse apenas números, cumprindo metas. Então, pessoal, seja empático, tenha cuidado, né? Coloque ali no lugar do próximo. Imagine o que aquela pessoa está passando. Tente auxiliar na medida do possível, tudo que você puder para contribuir, só que tomem muito cuidado, porque a falta de empatia pode também, além de prejudicar a sua negociação, influenciar até no ser humano que você está se tornando. Então, uma ressalva sobre isso. E o sexto é o quê? É o desequilíbrio emocional. A nossa profissão, ela exige, sim, muita maturidade, um equilíbrio emocional muito grande. Então, invista em capacitações, formações de PNL, de inteligência emocional, inteligência financeira, porque tudo isso vai influenciar nas suas negociações. Então, se é uma pessoa que às vezes você fica nervosa e você chora com muita facilidade, você precisa trabalhar sobre isso. Eu sou uma pessoa que eu sou muito chorona, já adianto para vocês, só que na minha profissão eu me mantenho firme. Eu posso chegar em casa e chorar, mas o meu cliente nunca vai ter essa versão minha, né? Essa fragilidade exposta ali. Da mesma forma que a raiva, a agressividade. Então, tomem muito cuidado com as emoções também, porque isso pode influenciar e muito nas suas negociações. Ok, Mariana, esses são os pilares básicos, entendi. E aí, como que eu vou começar, então? Qual é o próximo passo quando a gente envolve negociação? O segundo passo é o quê? É a preparação. É o que eu falei agora para vocês. Quando a gente fala de negociação, você precisa se preparar para a negociação. Não é simplesmente marcar, agendar ali com um potencial cliente e chegar e atender ele de qualquer jeito. Você precisa ter um planejamento, tá? Então, você vai analisar quanto tempo aquela demanda vai demorar, quem estará presente? É um planejamento sucessório ali de 5 herdeiros. Então, vai ser 5 pessoas. Eu sei que eu vou demorar mais tempo para atender todos eles. Ou então é uma pessoa simples, é uma pessoa que não fala muito. Tudo isso são mecanismos que você precisa se planejar. Porque imagina que você coloque ali apenas 1 hora para a condução da sua reunião. E aí, utilizando esse exemplo daqui, que tem 10, 15 herdeiros ali envolvendo no inventário. Como que você vai atender 15 pessoas ao mesmo tempo ali, que muitas das vezes vai ser um ambiente desgastante, né? Muita briga, muita discussão em 1 hora. Então, tomem muito cuidado com esses pequenos detalhes. O segundo é você analisar qual será a estrutura necessária. Eu vou realizar esse atendimento online, eu vou realizar esse atendimento presencial. Se for um atendimento online, eu preciso de uma plataforma, eu preciso de um ambiente mais clean, eu preciso de uma internet boa, de uma iluminação legal. Se for um ambiente presencial, eu quero providenciar um café para aqueles clientes, ou então o ambiente tem que estar limpo, tem que estar ajustado, se vai ter mais gente no escritório ou não, eu vou reservar uma sala ou não, tudo isso você precisa ter em mente. E o outro ponto, quando envolve o planejamento, é a demanda. Você vai precisar já dar uma analisada prévia sobre o que se trata. Aqui no escritório, quando a pessoa entra, né, em contato para agendar já o atendimento, a gente sempre pergunta alguns pontos que podem antecipar. Por mais que você precise analisar o caso daquela pessoa, quando você sabe o conhecimento, do que se trata, você já consegue ali se aprofundar sobre determinados temas e se preparar para eventuais perguntas. É óbvio que talvez você não vai ter acesso, né, a saber todas as respostas ali na ponta da língua. Mas quando você se prepara, você tem mais confiança para passar para o seu potencial cliente. Além do planejamento, é importante o quê? Que você analise o outro lado. Então, você vai estudar o seu potencial cliente, você vai analisar aquela pessoa que você vai negociar. É um magistrado, então você vai analisar os processos ali, quais que é a linha de decisão dele. Porque, pessoal, quando a gente analisa, a gente tem vantagens a nosso favor, porque você já sabe como lidar com aquela pessoa. Hoje, utilize as redes sociais a seu favor, né? A gente sabe que se entrar ali no Instagram, tá todo mundo presente, digita um nome no Google,
olha um Facebook, um LinkedIn. Por quê? Porque você precisa analisar, até para você ter mecanismos de conexão com essa pessoa. Além de analisar, é primordial que você desenvolva um roteiro muito específico, um script mesmo. Então você anote, se você for do papel, você anota no papel. Se for uma questão mais online, você digita ali. Tenha um roteiro, né, de perguntas que serão necessárias, ou então do que provas que você vai precisar coletar, quais são aquelas dúvidas principais daquela pessoa, porque tudo isso vai impactar ali na sua negociação. E o outro ponto que eu destaco aqui para vocês e que é primordial é o quê? Cuide da sua primeira impressão. Isso aqui pode parecer básico, mas você não vai ter uma chance, talvez, de causar uma primeira impressão novamente naquela pessoa. E aí, se você já chega com uma imagem desleixada, nós mulheres, talvez chegamos lá com os esmaltes descascando, cabelo oleoso, tudo isso vai passar uma imagem negativa para o seu cliente. Se é um homem, né, ele já está com uma roupa adequada ao perfil de cliente que você vai atender, você está ali com uma roupa passada, bem trajada, limpa, tudo isso ali são detalhes, não estou falando aqui da questão de ninguém utilizar roupas de marca, não é questão de ostentar, não, mas é a questão de você prezar pela boa primeira impressão, pela qualidade da sua roupa, pela postura, pela forma que você vai se comunicar, porque tudo isso estará comunicando com o seu potencial cliente. E por fim, nós ingressamos necessariamente na terceira e última fase, que é o que? É a ação. É como você vai literalmente agir quando você estiver frente a frente com o seu interlocutor, com o seu cliente, com a pessoa que você vai negociar. O primeiro ponto, quando a gente fala de ação, é o quê? É você criar vínculos. Então, o cliente acabou de sentar ali na minha frente, nós vamos iniciar aquela transação. Se for uma negociação pesada, se for uma questão de um fechamento de contrato, é primordial que você crie vínculo. Então, se a pessoa tem um ritmo de voz, se é uma pessoa mais acelerada, você procura falar de forma mais acelerada, né? Se ela usa um tom de voz mais calmo, você utiliza um tom de voz mais calmo. Se aquela pessoa tende a falar com pausas, você vai realizar pausas. É técnicas que a gente chama de rapport, mas que o quê? Isso inconscientemente vai causar ali um vínculo entre vocês, o que pode aumentar as chances. Ao mesmo tempo que, se é uma pessoa que ela tem um ritmo já muito devagar, você falar muito acelerado, talvez ela não vai conseguir compreender, ou vice-versa. Então, tomem esse certo cuidado, tá? É igual aqui um mecanismo simples. Eu percebo, se o cliente me responde em áudio, eu respondo em áudio. Se o cliente manda em texto, eu mando em texto. Por quê? Porque isso você já cria um vínculo da forma que ele quer conversar com você, e ali são mecanismos simples, atitudes simples que podem agregar e muito na sua negociação. Outro ponto também da questão de criar vínculos é o quê? É você conversar sobre os hobbies, sobre família, sobre viagem, né? Utilizem as redes sociais a seu favor, mas o quê? Quando você cria mecanismos, né? Eu vou usar muito como exemplo o tênis. Volta e meia eu conheço algum cliente que gosta, que também joga tênis, e aí a gente já se conecta, eu falo que eu tenho dificuldade em alguns movimentos, que não é mentira, não é a questão de você sustentar um personagem, mas é a questão de você criar vínculos realmente com a sua história. Eu acredito muito no poder de conexão da marca. E aqui, isso tem um impacto muito grande sobre as suas negociações. Já tem diversos estudos comprovados sobre isso. Então, utilize as redes sociais a seu favor, analise quem será o seu oponente ali do outro lado, seja um cliente, seja um negociador, independente da pessoa que for, ok? E o outro ponto, quando envolve a ação, é mapeie as necessidades do seu cliente. Então, escuta e pergunta muito envolvendo o quê? Use expressões como, conte-me mais sobre isso, ou então use perguntas abertas, que comecem onde, qual, quem, como. São mecanismos que a ideia é a gente escutar muito mais os nossos clientes ali, a pessoa que a gente vai estar negociando, e utilizar os próprios argumentos dessas pessoas a nosso favor. Então a pessoa vai falar assim, porque eu tenho muito medo de eu não conseguir me aposentar. Você não vai repetir isso, mas quando você for ali fazer a ancoragem do seu valor, quando você for passar para ela a proposta, você vai utilizar alguns detalhes e no final você vai utilizar o quê? Tudo isso para que a gente consiga encontrar o melhor benefício para você, por exemplo, e com isso você venha se aposentar e não corra o risco de não conseguir um benefício, igual é tão comum. Ou então, quando é a questão, vou usar o exemplo aqui do registro de marca, né? A pessoa muitas das vezes pode falar, eu tenho muito medo de receber uma notificação, eu tenho muito medo de eu precisar trocar a fachada do meu estabelecimento. Então, você tende a utilizar as próprias dores. E eu vou fazer um adendo aqui para vocês, pessoal. Quando a gente fala muito
sobre negociação, o que eu percebo é que ninguém mais tem tempo para ouvir. E quando você despende ali, não estou falando para você passar 5 horas realizando um atendimento, não, mas é a questão de que quando você está disposto, você é empático e você pretende ali entregar uma solução para aquele cliente. E muitas das vezes o próprio cliente traz a própria solução, ok? Então se atente, ouça mais e pergunta de forma estratégica. Eu espero que vocês tenham gostado da Edclass de hoje. Eu acredito que as negociações deveriam ser um tema para a gente aprofundar até propriamente dito na faculdade. Porque independente da carreira que você seguir no ramo ali acadêmico, se for a questão da advocacia, se for a questão de concurso, a gente tende a negociar e são mecanismos que nós precisávamos ver no nosso dia a dia e tornar isso mais palpável. Talvez você já utilize muito dessas técnicas que nós conversamos aqui hoje, mas de forma inconsciente. Mas, a partir de hoje, eu quero despertar vocês para serem mais estratégicos e potencializarem as negociações de vocês. Eu espero que nós tenham gostado, que vocês tenham gostado, né, de mais esse bate-papo. E encerro a nossa Edclass de hoje aqui falando que pessoas são muito mais persuadidas por suas crenças do que pela razão. Então, aqui os mecanismos que eu conversei com vocês. Se a pessoa tende a se familiarizar com a forma que você se veste, a pessoa tende a se familiarizar com a forma que você fala, com a postura, tudo isso são mecanismos que irão potencializar suas negociações. Eu espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima quarta-feira, ao meio-dia, aqui no canal. Tchau, tchau!